Mas hoje Deus tem uma palavra para o seu coração, amém? Eu acredito que Deus te trouxe aqui para falar com você. Deus tem uma palavra muito especial para o seu coração. E hoje a gente vai aprender um pouquinho com a história de um cara, né, que assim, a gente tem muita coisa para aprender com ele. Coloca aí, por favor, meu filho, 1 Samuel, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo de número 3. 1 Samuel, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 3. Preste bem atenção aqui nesse texto. Vamos lá. Havia um homem de Benjamim. O que esse homem era, gente? O cara era rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zerô, bisneto de Becorate e trineto de Afia. Ele tinha um filho chamado Saul. Gente, o cara, olha o nome do filho, Saul. Ele era o quê? Jovem, de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus. Meu amigo, o cara, filho de rico, o cara era influente. O pai do cara era rico, era famoso, era influente. O cara era jovem, era bonito, era alto, né? Um caminhão cheio de... Cara, né? Como é que Coxinha falava? Né? Então assim, esse era o cara. E a Bíblia diz no versículo 3 que aconteceu que as jumentas de Quis, o pai dele, né, pai de Saul, extraviaram-se. E ele disse a Saul, o que ele disse, gente? Chame um dos servos e vá procurar as jumentas. Amém? E assim, a Bíblia fala a história de um jovem rico, o pai famoso. Esse cara fazia sucesso para as meninas da época. Bonito, novo, de boa aparência, altão, pai rico, influente, famoso, né? Então esse era Saul. Só que a Bíblia diz que Saul, em algum momento, perde as jumentas. E ele manda Saul. E o que eu quero falar hoje baseado nesse texto? Eu quero falar, porque a Bíblia diz que Saul e Quis imaginavam que eles tinham perdido algumas jumentas. E na verdade, aquelas jumentas perdidas foi uma arapuca, uma armadilha de Deus para poder encontrar Saul. E o tema da mensagem de hoje é o seguinte: achado na perda. Existem coisas que acontecem na nossa vida e perdas que Deus permite, que na verdade é uma estratégia, uma ferramenta de Deus para nos atrair para o lugar da revelação do nosso propósito. Então, Saul perdeu algumas jumentas, e a pergunta que eu quero fazer para você: quais foram as jumentinhas que se extraviaram da sua vida? Quem sabe, nesse ano, né, nesses últimos anos, a jumenta que se perdeu foi a jumenta do casamento. Foi um filho que você perdeu para as drogas, né? Quem sabe a jumentinha que se perdeu, você faliu em algum negócio, você está quebrado financeiramente, devendo a Deus e o mundo. Quem sabe a jumentinha que se perdeu é a jumentinha da saúde emocional. Você não tem paz, está em depressão profunda, está tendo crises de ansiedade, sabe? Eu não sei qual foi a jumentinha que se perdeu, mas eu quero dizer para você que você pode ser achado no meio dessa perda. E às vezes, gente, e aí eu quero orar por você. Eu quero orar com você nesse momento. Curve sua cabeça em nome de Jesus. Aleluia. Pai, Espírito de Deus, nós oramos, ó Deus. Nós invocamos a tua doce e poderosa presença. Vem, Espírito Santo. Manifesta a tua glória nesse lugar. Pai, precisamos ouvir a tua voz. Pai, um cantor não pode fazer nada por nós. Um pregador não pode fazer nada por nós. Pai, uma boa estrutura de uma igreja não pode fazer nada por nós, mas o teu Espírito Santo pode. A tua palavra tem poder. Pai, é a ti que recorremos, é em ti que confiamos. Pai, nós clamamos e te pedimos, ó Deus, fala conosco nesse lugar. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então vamos lá, gente. Muitas vezes Deus permite que percamos coisas para nós sermos encontrados por eles. Como eu disse, às vezes uma perda é uma permissão de Deus para nos atrair ao lugar
que Ele gostaria que nós estivéssemos há muito tempo. E a única maneira para a gente ser atraído para esse lugar é através de uma perda, que é um feedback do alto, é um convite de Deus, né? É como se fosse uma chamada de Deus. E aí, algumas coisas em relação às perdas, Vamos lá. Algumas perdas te fazem, número 1, preste atenção, coloca aí 1 Samuel, capítulo 9, versículo de número 6, diz assim a palavra de Deus. 1 Samuel 9, 6 diz assim: o servo contudo respondeu, quando eles perderam as jumentas, né? O servo que foi com Saul disse o seguinte: nessa cidade mora o que, gente? Um homem de Deus que é muito respeitado, tudo que ele diz acontece, vamos falar com ele, talvez o quê? Ele nos aponte o caminho a seguir. Escute, número 1, sabe o que as perdas podem fazer? Elas nos fazem muitas vezes procurar um direcionamento com pessoas cheias de Deus. Às vezes as perdas amolecem o nosso coração. Às vezes as perdas tiram o nosso, quebra. A gente cantou agora, Senhor, quebra o meu orgulho, né? E aí a gente vai procurar quem pode nos ajudar. Pessoas experientes, né? Pessoas que têm relacionamento com Jesus, que conhecem o Espírito Santo, um especialista da área. A gente está tentando carregar um fardo e tentando resolver um problema, tentando encontrar um caminho que a gente não está achando, e a gente precisa de ajuda. E às vezes as perdas é a única maneira de você procurar, e às vezes o que você precisa está na boca de alguém que Deus vai usar para te ajudar. Quem está me entendendo, diga amém. Sabe outra coisa que as perdas fazem? Coloca aí o versículo 7 e o versículo de número 8, diz assim o texto: Saul disse a seu servo, quando ele disse que era para ir até o homem de Deus: se formos, o que poderemos lhe dar? A comida de nosso saco de viagem acabou, não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. O que temos para o que, gente? Para oferecer. Sabe o que as perdas fazem? As perdas faz a gente repensar o nosso estilo de vida. Nós, por natureza, somos extremamente egoístas e só pensamos em nós mesmos. E as perdas faz a gente pensar em generosidade. As perdas faz a gente pensar no outro. As perdas acabam nos abrindo para viver esse estilo de vida divino. Ei, gente, que o Senhor nos livre de viver só para nós mesmos. Lá em Israel, né? Se um dia você tiver a possibilidade de ir a Israel, tem alguém que já foi a Israel aqui alguma vez? Já levanta a mão, né? Temos aqui algumas pessoas que já foram. Mas assim, lá em Israel tem um mar. O nome dele é Mar Morto. Esse mar não tem vida nenhuma, nem bactéria, nem tipo de micróbio consegue sobreviver lá. Qual é a grande característica desse? E esse mar está sumindo. A tendência é que nos próximos 40 anos ele evapore e suma, vire só história, vai ser extinto. Qual a característica desse mar chamado morto, que não tem vida e está acabando? Qual é a característica? É que como ele é o lugar mais baixo de Israel, ele recebe todas as águas de todos e não compartilha nada com ninguém. Lá é um buraco. Ele só recebe e ele não distribui. Ele não compartilha nada. Sabe o que eu aprendo aqui? Quem só recebe, não compartilha, não tem vida e com o tempo some da história. Mas quem compartilha, distribui vida e marca a vida e o coração de muitas pessoas. Amém? Então que as perdas muitas vezes é uma maneira da gente se libertar desse egoísmo, de achar que só existe a gente, a nossa dor e a nossa necessidade, e conectar a nossa vida com uma causa maior. Amém, gente? Glória a Deus. Terceira coisa que eu aprendo nesse texto com a história de Saul, coloca aí no versículo 15 em diante, preste atenção. Diz assim: no dia anterior, preste atenção, irmão. Você está me ouvindo? Antes de Saul chegar lá, o menino desavisado que não sabia de nada, ele achava que só estava indo cumprir o mandato do pai para achar a jumentinha. Olha o que Deus fez. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia o quê? Revelado isto a Samuel. O que ele disse? Amanhã por volta dessa hora enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Unja-o como líder sobre Israel, o meu povo. Ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Atentei para o clamor do meu povo. Versículo 17, coloca aí. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse o que, gente? Este é o homem que falei, ele
governará o meu povo. Preste muita atenção. Sabe o que as perdas fazem? As perdas muitas vezes nos fazem ser conduzidos ao lugar da revelação do propósito de Deus para nós. Ele foi ao lugar achando que estava atrás de jumentas, e na verdade ali ele descobriu quem ele era em Deus. Ei, Deus tem algo para falar para você. Deus tem algo para revelar para você. Quem sabe, no meio dessa dor, no meio dessa perda, Deus vai mostrar algo grandioso para você. Eu quero dizer para você que essa perda não é o final. Você está me ouvindo? Quem sabe, essa perda é o reinício de uma nova estação, uma vida cheia de significado na sua vida, um redirecionamento de Deus para você. Quem está me entendendo, diga amém. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 19, 21. Provérbios capítulo 19, versículo 21, diz assim a palavra de Deus: muitos são o que, gente? Os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Quem sabe você veio nesse culto atrás de uma jumentinha. Não, eu estou indo lá para ver se Deus me ajuda a arrumar um emprego. Eu estou indo lá para ver se Deus me ajuda a arrumar um marido. Eu estou indo lá para ver se Deus me ajuda, né, a curar uma enfermidade. Quem sabe você veio atrás de uma jumentinha perdida, mas você vai sair daqui com algo muito maior que Deus vai te entregar. Deus vai revelar para você a grandeza que Ele colocou dentro de você. Ei, tem algo grande que Deus plantou em você. Tem algo grande. Ei, e não diga para Deus: Deus, eu não sou capaz. Foi Ele que te fez. E quando Ele jamais vai pedir algo de você sem Ele ter colocado dentro de você primeiro a capacidade para realizar. Quem está me entendendo, diga amém, gente. Glória a Deus. Sabe outra coisa que eu aprendo nessa história? Preste atenção. Deus fala com o profeta, diz: ó, Deus deu toda a revelação para o profeta. Vai vir o menino e tal. Aí o menino chega desavisado, né? E aí ele vai perguntar, ele encontra o profeta no meio do caminho e vai perguntar do profeta: ei, me disseram que aqui tem um profeta, o senhor sabe onde ele mora? E naquele tempo o profeta era chamado por alguns de vidente. E aí ele chega com o profeta perguntando pelo profeta. E aí no versículo de número 19 de 1 Samuel 9, preste atenção nessa história. Quando ele pergunta: você conhece o profeta? Você sabe onde está o profeta? Samuel responde o que, gente? Eu sou o vidente. Ou seja, eu sou o profeta. Você está falando com ele, meu filho. Deus não erra, não. Aí olha a conversa do profeta, irmão. Já pensou? Ele encontra o cara, menino, não conhecia nada das coisas de Deus. Aí o profeta diz para ele: vá na minha frente, para onde? Ai, meu Deus do céu. Sabe o que as perdas fazem na nossa vida? Algumas perdas te fazem, sabe o que? Diga comigo: ir para o altar. Não, diga mais alto: ir para o altar. Pastor, o que é altar? Ei, altar é lugar de entrega. Altar é lugar de morte. Altar é lugar de renúncia. Altar é lugar de rendição. Irmão, às vezes a perda vem porque Deus quer te trazer de volta para o altar. Porque Deus quer te trazer de volta para o centro da vontade dEle. Porque a gente se acostumou a estar vivo demais. E eu quero dizer para você que viver com Cristo é morrer para si mesmo e viver uma vida para a glória de Deus. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Um evangelho que não custa nada, não é evangelho de Jesus. Escute, irmão, a música da igreja pode mudar, a roupa dos irmãos pode mudar, a estética da igreja pode mudar, mas Jesus é o mesmo, a palavra é a mesma, o Espírito Santo é o mesmo, o fundamento é o mesmo. Você precisa ir para o altar. Crente vive no altar. E o que é estar no altar? Estar no altar é ser um sucesso do ponto de vista de Deus. Diga comigo: ser um sucesso do ponto de vista de Deus. Que Deus nos livre de viver um cristianismo estético e performático. O
cristianismo estético, que vive para impressionar, que se preocupa com performance. Eu quero que você entenda que mais importante do que fazer é ser. A Bíblia fala em Mateus, no livro de Mateus, Mateus disse: olha, vocês profetizam em meu nome, vocês curam enfermos, vocês falam em outras línguas, mas eu não conheço vocês. Por quê? Porque vocês não vão para o altar, e altar é lugar de morte. Ei, olhe para mim, santificação não sai de moda. O Espírito Santo quer mudar a nossa vida, diga glória a Deus. João capítulo 12, versículo 24, diz assim a palavra de Deus. João 12, 24, diz assim: digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não o que, gente? Ele continuará só, mas se morrer, dará muito fruto. Irmão, para ter fruto tem que morrer. O que é morrer? Renunciavam. É decidir. Escute, irmãos. Um dia o pai olhou do céu e disse para Jesus: esse é meu filho amado, em quem o quê? Ele estava dizendo: esse filho me faz sorrir. A vida desse filho me enche de prazer e de alegria. Eis, que você viva para fazer Deus sorrir. Que a gente venha viver. Quem vive no altar vive para fazer Deus sorrir. E quem vive para fazer Deus sorrir dá muito fruto em todas as áreas da vida. Ei, Jesus disse: não há ninguém que vá para o altar e perca no altar, por amor do meu nome, um monte de coisa. Ele vai dar uma lista de coisas que não receba ainda nesta vida 100 vezes mais, e por fim a vida eterna. Gente, altar, lugar de entrega. Olha o que Paulo vai falar em 2 Coríntios 4:10. Olha o texto da palavra que diz aqui, ó. 2 Coríntios 4:10 diz assim: trazemos sempre em nosso corpo o que, gente? O morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Olha, só revela a vida de Jesus no nosso corpo quando a gente morre com Jesus. Amém? E o que é morrer com Jesus? Na prática, é eu estar doido para fazer uma coisa. Eu estou subindo pelas paredes, né? Como diz meu amigo Nunes, né? Filho, acho que é isso, né? Eu estou doido para fazer uma coisa. Eu estou doido para arrancar o pescoço de alguém. Eu estou doido para me vingar de alguém. Mas por amor de Jesus eu perdoo. Sabe, gente? Ir ao altar. Porque infeliz é o homem e a mulher que vira escravo dos seus desejos e paixões. Então, é muito importante que você entenda isso. Olha, algumas perdas te fazem, presta atenção. Sabe o que as perdas fazem? Olha o que aconteceu. Volta lá no texto, eu acho que é de 1 Samuel 9:19, quando ele chama Saul para o altar, vai na minha frente para o altar. Aí depois ele diz o quê? Pois hoje o quê, gente? Hoje o quê? Você comerá. Diga, ei, irmão, vamos lá, pelo amor de Deus, não me deixa sozinho não, hein? Eu sou carente. Sim, só que é um pezinho, né? Tu é bom, tu me ajuda, né? Algumas perdas te fazem, sabe o quê? Comer comida de gente grande. Comer comida de gente grande. Que menino, Saul, tu só comeu papinha até hoje. Hoje tu vai comer comida de adulto. Você vai comer comida de profeta. Você vai comer comida de gente grande. E o que é comer comida de gente grande? Sabe o que é? Amadurecimento espiritual. Sabe? É aprofundamento das bases. Irmão, crente que pelo amor de Deus, irmão, vamos ler a Bíblia. Sabe? Vamos ler a Bíblia, aprofundamento, criar a base, comer comida de gente grande. Sabe, oração, jejum, amar a palavra de Deus.
Ei, coisa boa. Ei, olhe para mim. Jesus disse: as minhas ovelhas, o que elas fazem? Ouvem a minha voz. Que cristianismo é esse que Deus não fala? Que a gente não ouve a voz de Deus? Que Deus não fala com as pessoas? Ei, o Espírito Santo quer falar com você. Ei, Deus falou comigo. Ei, que os nossos filhos cresçam em um ambiente onde Deus fala, onde o Espírito Santo se manifesta, onde tem experiência profunda com Jesus. Irmão, antigamente chegava alguém possesso na igreja, era uma briga, com óleo ungido, com não sei o quê. Vamos expulsar, está amarrado. Era rabo de arraia, voadeira no pescoço. Eu tenho medo hoje de chegar alguém desse jeito na igreja e alguém, em vez de dizer está amarrado, fazer um desafio de assim dizer, vou te desafiar, desenrola, bate e joga de ladinho. Vamos lá. Gente, me perdoe, é que eu não me contive. Não vamos brigar, né? Gente, o que eu estou querendo dizer? Gente, nós precisamos de raízes, nós precisamos de fundamento. Você quer que Deus faça algo grande na sua vida, sim ou não? Você está me ouvindo? Você vai ter que aprender a comer comida de gente grande. Vai comer buchada, feijoada. Comer comida de gente grande, sair dessa vida cristã superficial, sem fundamento. Sabe, aqui na construção, eu já tinha trabalhado, eu falei, né, que dos meus 14 até os 18 anos, eu trabalhei em construção, eu era servente de pedreiro. E eu só fazia casinha pequena. Eu era servente de obra pequena, só trabalhava em kitnet, a maioria. E às vezes para fazer um kitnet, você faz um rego, coloca tijolo dobrado e levanta, né? Construção pequena, base rasa. Agora, eu quero ganhar o mundo, eu quero que Deus faça algo grande na minha vida. Eu me lembro que aqui não é um prédio tão grande, mas na época da fundação aqui, quando a gente viu o projeto para fazer as bases, a gente tinha que cavar um buraco de 2 por 2 e 2 de fundura, e aí tinha que cavar mais 4 estacas de 2 metros cada uma. A gente já estava cavando, estava vendo a hora de puxar um demônio na boca de lobo, de tão fundo que era o buraco, puxar um capetinho pela cabeça. Então, gente, o que eu estou querendo dizer? A gente tem que ter fundamento. Tem que ter fundamento, tem que ter, sabe, gente que ama a Deus. Hebreus capítulo 5, do versículo 12 ao 14, olha o que diz o texto aqui. Hebreus 5, do versículo 12 ao 14, coloca por favor, meu filho. Embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para quem, gente? Para os adultos, os quais pelo exercício constante tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Diga comigo, fundamento. Não, vamos ler. Leia livros. Você está me ouvindo? Leia. Tem agora um clube de leitura, né, meu filho? Aqui na igreja, né? Então, fantástico. Outro dia eu vou apresentar para vocês com mais detalhe. A gente precisa aprofundar. Agora preste atenção. Isso aqui, tudo eu falei sobre o que as perdas te fazem. Agora eu quero lembrar você de algumas verdades no meio das perdas. Independente do momento, da estação que você está vivendo, lembre-se dessas coisas que eu vou falar para você aqui, tá? Primeiro, é interessante, coloca o versículo 20 aqui, coloca aqui o versículo 20 de 1 Samuel 9, diz assim, aí ele vai, né, e diz, cadê o profeta? Não, o profeta sou eu, vá até o altar. Você vai comer comida, vai comer comida de macho a partir de hoje, de adulto, de gente grande. E aí o profeta diz isso aqui: quantas jumentas que você perdeu há 3 dias, não se preocupe com elas, já foram encontradas. E aí, sabe o que eu aprendo aqui? Escute. Lembre-se que Deus viu tudo e Ele está cuidando de tudo.
Tente descansar em Deus. Enquanto você foca em crescer em Deus, Deus trabalha na restauração daquilo que você perdeu. Enquanto Saul estava com o profeta no altar, aprendendo com Deus, Deus estava restaurando aquilo que havia sido perdido. Quem está me entendendo, diga amém. Então, Deus viu tudo e Deus está cuidando de tudo. Ei, olhe para mim, não importa a perda e a dor, Deus viu tudo e Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando. Lembre-se que, coloca aqui, meu filho, por favor, o versículo 21, preste atenção. O versículo 21. Quando ele vai até o altar, quando o profeta chama ele para comer com ele, imagina só a cena, hein? E o profeta começa a falar tudo da vida dele. Não, há 3 dias tu perdeu a jumenta, fica tranquilo, a jumenta já foi encontrada. Eu sei que você é um cara rico, influente, eu sei quem você é. Deus passou o filme todinho, Deus fofocou tudinho para o profeta. E aí, olha a reação de Saul. Saul respondeu o quê? Acaso não sou eu um benjamita, da menor das tribos de Israel? Não é o meu clã o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que estás me dizendo tudo isso? Preste atenção. Quem olhava para Saul externamente via um menino alto, bonito, rico e influente. Externamente era isso que as pessoas viam, mas internamente era alguém que se sentia completamente insignificante, com baixa autoestima. Era alguém que se enxergava aquém do que ele era. Quem olhava dizia assim: esse menino não tem problema nenhum. Olha a reação dele aqui diante da manifestação de Deus. Preste muita atenção. Sabe o que eu aprendo aqui? Escute, anota isso. Talvez você se sinta pequeno. Pastor, eu sou feio. Pastor, eu não sei falar direito. Moisés, tu vai libertar. Eu não sei nem falar. Gideão, tu vai libertar. Eu sou o menor da casa do meu pai. Ei, escute, irmãos, preste muita atenção. Talvez você tenha um monte de desculpa e de desqualificações para apresentar para Deus. Eu quero dizer para você que Deus se amarra em gente desqualificada. Deus se amarra em escolher os que não são, para confundir aqueles que pensam que são. Sabe por que eu aprendo aqui nesse texto, irmãos? Preste muita atenção, guarde isso. Talvez você chegou aqui cheio de complexo, de insignificância. Eu quero lembrar você, lembre-se que você está errado ao seu respeito. É Deus quem está certo ao seu respeito. A sua verdade não é aquilo que você pensa de si, é aquilo que Deus diz e aquilo que Deus vê em você. Essa é a tua verdade. Então, é muito importante a gente entender isso. Ei, Deus não errou quando te chamou, Deus não errou quando te escolheu. Diga amém. E aí uma coisa importantíssima, presta atenção. Às vezes a gente, cristãos, religiosos, a gente diz assim: não enche a bola dele não, porque não elogia não, porque olha, não me elogia não, senão vou ficar soberbo. Já viu essa história? Imagine que isso aqui é um quadro. Quadro de quem? Do Picasso, né? E aí, você, amigo do Picasso, não quer que o Picasso fique soberbo. Aí o que você começa a fazer? Você começa a depreciar o quadro para que o autor não se ensoberbeça. Preste muita atenção, olhe para mim, por favor. Isso aqui é muito, muito, muito importante. Escute. Todas as vezes que diminuímos a nós mesmos, estamos diminuindo o artista que nos fez. Você está me ouvindo? Todas as vezes que você se deprecia, todas as vezes que você está diminuindo o artista que te fez. E aí, preste muita atenção. E a verdadeira humildade. O que é humildade, pastor? A verdadeira humildade não é a gente pensar menos de nós mesmos, mas pensar menos em nós mesmos. Eu falei certo? Ou me enrolei? Eu vou repetir.
A verdadeira humildade não é pensar menos de nós mesmos, é pensar menos em nós mesmos. Não é se diminuir. Quem está me entendendo, gente? A graça de Deus torna o homem, a graça de Deus torna o homem humilde sem degradá-lo e exalta o homem sem envaidecê-lo. Amém, gente? É muito importante você ter isso na sua mente. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Coloca o texto aqui para mim, por favor. 2 Coríntios 4, 7. Leia comigo, vamos lá, 1, 2, 3, vai. Em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Gente, quem tem tesouro guarda num cofre, quem tem tesouro guarda num blindado, mas Deus pegou o tesouro. Que tesouro é esse? Presença de Deus. Que tesouro é esse? Dons e talentos. Que tesouro é esse? Chamado de Deus, e colocou num vaso de barro, eu e você. Sabe por quê? Para que a glória seja dele e não nossa. Escute, lembre-se que, versículo 22, coloca aqui o texto, por favor, de 1 Samuel 9. 1 Samuel 9 diz assim: então Samuel levou Saul e seu servo para onde? Para a sala, lhes deu um lugar de honra entre os convidados, cerca de 30 pessoas. Ei, olhe para mim, lembre-se que não importa o momento que você está vivendo, Deus tem um lugar de honra para você. A Bíblia diz em Isaías 61:7 que no lugar da nossa vergonha, Deus nos daria dupla honra, e eu acredito nisso. Coloca aí versículo 23 e 24, 1 Samuel 9, diz assim, ele coloca, dá a ele um lugar de honra, e ele diz ao cozinheiro, o que ele diz? Traga-me a porção de carne que eu entreguei a você e mandei reservar. O cozinheiro pegou a coxa do animal com que estava sobre ela e colocou tudo diante de Saul. E disse Samuel, o que, gente? Aqui está o que foi o que, gente? O que foi reservado para você. Olhe para mim. Deus não trabalha por ordem de chegada. Deus trabalha com reserva. Você está me ouvindo? O que é para você, se está na mão de alguém, não adianta você não precisa ficar com inveja nem com raiva. É porque não era para você. Deus tem uma porção reservada. Deus sabe teu nome, teu endereço, e o que é para você está reservado, e no tempo certo Deus vai te entregar. No tempo certo Deus vai te entregar. Lembre-se que, coloca aí capítulo 10 versículo 1, eu estou terminando. O pessoal do louvor já pode ir vindo para cá. Depois de tudo isso, depois de ter ido para o altar, depois de ter feito todo esse processo, o que Samuel faz, gente? Ele apanhou o quê? Um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo o quê? O Senhor o ungiu como líder da herança dele. Olhe para mim. Olhe para mim. Eu não sei qual é a área que você trabalha. Eu não sei o que você faz da vida. Mas eu quero dizer para você, que você pode ser alguém ungido por Deus dentro da tua área de atuação. Deus deseja te ungir. E o que é uma unção? Uma unção, às vezes a gente pensa que unção só tem a ver com igreja. Tanto que a Bíblia diz que ungia-se reis, né? Sacerdotes e profetas. Então a unção, Deus quer ungir você. O que é unção? É uma capacitação sobrenatural para a realização de uma tarefa específica. Olhe para mim, Deus tem uma unção para a sua vida. Deus tem um óleo que Ele quer derramar sobre você. O que a unção faz? Te ativa, te capacita, te empodera, revela a tua identidade. Agora a unção, quando a gente recebe essa unção,
Nós precisamos ser responsáveis por aquilo que o Senhor nos entregou. Diga amém. Ei, que você seja uma pessoa ungida, mas que acima de tudo, você seja uma pessoa responsável. Existem pessoas que são ungidas, mas que não valorizaram a unção de Deus. E aí, olha que coisa interessante, é o último texto que eu vou ler. Coloca aqui o versículo 5 e 6. Coloca aqui o versículo 5 e 6. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 5 e 6. Leia comigo. Depois que ele unge, Samuel lá com óleo, diz que ele vai ser líder sobre o povo. Ele diz: você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu. Ao chegar à cidade, o que vai acontecer, gente? Você encontrará um grupo de profetas que virão descendo do altar, do monte, trazendo o quê? Tocando liras, tamborins, flautas e o quê? E harpas. E eles estarão. Ele disse: ó, você vai ter um negócio aí, a passar aí. É a banda do sobrenatural, descendo o monte, adorando. E aí ele diz: e aí, o que eu faço? Eu fujo deles? Não, aí o profeta diz: não, você vai entrar no meio deles. E aí no versículo de número 6 diz assim: o Espírito do Senhor se apossará de quem, gente? De você. E com eles profetizará. E você será o que, gente? Um novo homem. Escute. Talvez você recebeu a unção de Deus um dia. Deus entregou para você um chamado. Deus entregou um dom, um talento para você. Deus te salvou. Você foi ungido. Mas eu quero que você entenda que a exposição contínua ao sobrenatural de Deus muda o nosso coração. Deus falou para ele: olha, você vai entrar no meio dessa atmosfera e o seu coração vai ser mudado. Ei, Deus te deu dom, unção, mas você é responsável por manter vivo aquilo que Deus te entregou. E por último, coloca aqui 2 Timóteo capítulo 1, versículo de número 6. 2 Timóteo capítulo, leia bem alto comigo isso aqui. Leia comigo bem alto. Diga comigo. Leia comigo, 1, 2, 3, vai. De que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Você recebeu um dom de Deus? Deus te entregou alguma coisa? É sua responsabilidade manter o quê? A chama do dom que Deus te entregou.